nossas mentes, o nosso coração, agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, para mais uma vez aprendermos um pouco mais acerca do Evangelho de Jesus. Que possamos nesta noite absorver ao máximo tudo aquilo que a nossa querida irmã Maria José nos passar. Que possamos voltar para os nossos lares mais felizes, muito mais fortalecidos e sabedores de que não viemos aqui por acaso. Que todas as energias aqui da casa, que foi preparada durante todo o tempo pelos amigos espirituais, possam nos envolver, possam nos trazer forças, ânimo, para enfrentarmos as adversidades que a vida nos impõe. Assim, Senhor, queremos agradecer-lhe mais uma vez, que a Tua paz, que a Tua bondade nos envolva, e em Teu nome, em nome de todos os benfeitores espirituais, desta casa abençoada Tua e de Kardec, nós pedimos humildemente a permissão para darmos início aos trabalhos da noite. Que assim seja. Eu quero convidar a nossa querida irmã Maria José, ela que faz parte do GEOL, uma estudante da doutrina, e hoje veio nos trazer a sua mensagem. Muito obrigado. Obrigada. Vai ficar com isso aqui, né? Uhum. Obrigada. Tá. Boa noite a todos. Mais uma vez, é muito bom estar aqui nesta casa, a convite do pessoal, muito agradável. Obrigada pela presença de todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante explorado, nós sempre estamos ouvindo a respeito, mas é muito importante, porque apesar de ser bastante explorado, estarmos sempre ouvindo, muitos de nós ainda temos muitas dificuldades em exercer a caridade. Nas tribulações do dia, muitas vezes nós nos colocamos no automático e vamos fazendo as coisas sem nos perceber das dádivas que se aproximam, que estão à nossa volta, que chegam até nós para podermos valorizar, para podermos colher essas dádivas, que são muitas. Então, o espírito, ele precisa manter as suas capacidades, as suas faculdades, os seus potenciais sob perene vigilância durante o seu processo evolutivo. Porque a mesma energia, a mesma força, né, que constitui, que está na base de uma criatura orgulhosa, é a mesma que está na base de uma criatura que tem os maiores, que pratica, que faz os maiores exemplos de humildade. A diferença é a intensidade e a direção. Como você administra? Isso é com qualquer um de nós. E muitas vezes quando nós olhamos para essas pessoas que têm atitudes um tanto quanto desregradas, descontroladas, é porque essa direção, a intensidade daquilo que eles estão vivenciando, ou está numa intensidade descontrolada para mais ou para menos, ou então está sem rumo, sem direção. Porque no mundo do Pai, neste universo,
Nós não podemos falar que alguém é totalmente bom ou totalmente ruim. Nós temos os dois lados. Nós temos a luz, nós temos as trevas, nós somos ora bons, ora não muito bons, ora um tantinho perversos. Mas por quê? Nós temos que aprender a nos conhecer, a nos aceitar, aceitar as nossas imperfeições, as nossas limitações, ter conhecimento disso para que nós possamos respeitar, compreender, entender e aceitar o outro. Porque o outro nada mais é que o espelho, ou seja, ele é a ressonância das nossas energias. Se nós vibramos de uma maneira positiva, para o bem, para o amor, isso ressoa, chega no outro e volta para nós. Se nós vibramos com pensamentos negativos, com atitudes, com comportamento, os outros que estão à nossa volta, que compartilham conosco, que participam das nossas vidas, seja no trabalho, em casa, entre amigos, com parentes, vai ressoar de uma forma negativa também. E por que isso? Porque existem energias no universo e os iguais se atraem, não é os diferentes, são os iguais. Então, se eu vou vibrar positivo, se eu tenho um pensamento de luz, um pensamento de energia amorosa, pode demorar um pouquinho. Principalmente quando Jesus diz assim, se alguém bater numa face, dê a outra, para você amar o teu próximo como a ti mesmo. Parece que fica distante, parece que fica vago, não é conosco. Não, eu ainda sou imperfeito. Só que o que acontece? Nós nos boicotamos. Ah, não, eu não estou legal, eu não estou bem, eu ainda não mereço isso, eu vou deixar para uma próxima existência, uma próxima encarnação, aí eu vou me controlar, aí eu vou corrigir. Não é nessa que você tem que fazer, porque você está tendo consciência agora, aqui. Então você tem que mudar. Você tem que lembrar, você, quando eu digo somos todos nós, que somos filhos de Deus, que nós erramos, que nós falhamos, que temos defeito. Então, é não se boicotar, é permitir-se que você é um ser imperfeito, mas que você está caminhando, que você vai chegar lá. E como que nós vamos chegar lá? Começando com as pessoas mais próximas. Nós não estamos por acaso na mesma família, nós não estamos por acaso com os amigos, com aquele núcleo de trabalho, encontrando pessoas no comércio, boas ou não boas, ou menos boas. Se alguma atitude meia desastrada, ou revoltada, ou agressiva de alguém para conosco, é porque em algum momento nós emanamos alguma energia que está acumulada em nós, para que essa criatura ressoe. Então, a caridade, ela não é dissociada da parte material com a parte espiritual. Ela é caridade. Hoje você pode fazer a caridade material? Ótimo, faça. Você pode dar água para quem tem sede, alimento para quem tem fome, o agasalho para quem está com frio ou sem roupa, o calçado, ajudar a pagar uma conta de luz, de aluguel, comprar uma medicação? Ótimo. Não, hoje eu não posso, mas eu posso ser um bom ouvinte, ter tolerância, porque na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais, como que é que Jesus entendia pela palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tá, tudo muito bonito. E na prática? Será que nós
conseguimos avaliar quais são as nossas imperfeições, quais são as nossas conquistas, onde eu quero chegar, mas não são conquistas materiais, porque essa nós sabemos fazer muito bem. Nós fazemos metas, nós fazemos planejamento, mas da parte espiritual, para ter caridade, para fazer caridade, nós também precisamos de foco, porque de estratégia, porque às vezes para auxiliar, para socorrer, para amparar, se nós não soubermos o que vamos fazer, como vamos fazer, nós atrapalhamos o outro, nós não ajudamos, nós dificultamos, ou nós queremos impor a nossa vontade, o nosso ponto de vista. Nós dificilmente nos contemos, nós não conseguimos frear a nossa índole de, não, se fosse comigo eu fazia isso. Às vezes não fazia nem o que o outro está fazendo, às vezes nós fazíamos até pior. Mas é preciso ter uma certa tolerância conosco e tolerância com o outro. Se o outro ressoa, se o outro responde, se o outro espelha as nossas atitudes, quando nós vamos fazer alguma coisa, ou quando nós estamos próximos, embora não tenhamos tido qualquer atitude e o outro já tem uma reação, é muito importante nós observarmos o que é que levou aquela criatura a agir daquela maneira. Por que ele está agindo assim? Ele pode ter problemas, pode estar em dificuldades, e a nossa postura, quando nós nos aproximamos, às vezes nós emitimos uma energia para ele, ou de austeridade, ou de prepotência, ou de que eu sou melhor do que ele, eu estou numa situação melhor que ele, aí eu não estou passando por esse problema, isso não me diz respeito. É uma energia surda que nós não prestamos muita atenção, mas que o outro recebe, assim como nós também recebemos, quando nós às vezes queremos falar sobre alguma coisa e queremos só que o outro nos ouça, e o outro quer expor, quer dar conselhos, e você não quer conselhos, porque é tanta gente que já te deu conselho, mas aquilo não fez efeito, você quer só alguém porque quando nós falamos, nós ouvimos a nossa própria voz e nós aprendemos. A repetição de alguma coisa, mesmo que às vezes seja um problema, nos alerta, porque às vezes nós caímos em nós mesmos e falamos, puxa vida, mas eu só estou falando nisso. Caramba, ainda não parei de falar. Não, tem que parar, eu tenho que mudar a vibração, eu tenho que vibrar num grau mais melhorado, evoluído. Não posso ficar nisso, porque você acaba atraindo aquilo que você fala. Os espíritos não dizem que o pensamento tem forma, tem energia, a palavra tem energia por conta do som. Então, nem que for por economia, para o nosso bem-estar, nós temos que ser vigilantes nas coisas que nós fazemos, falamos e pensamos. Se nós pensamos, isso nunca dá certo, isso vai demorar. E você fala isso 1, 2, 3, 10, 20, pensa. Faz ideia das vibrações que nós estamos emitindo. Mas é difícil. Sim, porque nós estamos viciando no pensamento negativo, viciando na vibração, na energia negativa. E quando nós não adquirimos hábitos salutares, hábitos saudáveis, nós vamos cair no vício. Quando a gente cai no vício, nós começamos a ter tristeza, insatisfação, nos sentimos incompreendidos, não aceitos. Aí é uma corrente
Observe como uma coisa vai puxando a outra. E aí você fica sem entender por que tanta coisa negativa está acontecendo com você. Você está atraindo. Então, tem que ser vigilante, observar-se. Já dizia um antigo, um sábio, um filósofo: conhece-te a ti mesmo. Sócrates dizia isso. Quando nós aprendemos a nos conhecer, é devagar, é de uma forma sutil. Tanto as coisas negativas podem ir ganhando força, como as positivas, como as boas. De imediato, às vezes fica imperceptível aos olhos dos outros. Mas devagarzinho, esse comportamento associado a boas atitudes, a boas posturas, eles vão tomando uma dimensão maior, que sem que o outro se aperceba, ele diz assim: até outro dia eu não ia muito não me simpatizava muito com essa pessoa, parecia que ela era inconveniente, que falava demais. Engraçado, aquilo parece que desapareceu. Por quê? Você mudou o seu comportamento, você mudou a sua postura, você mudou o seu pensamento. E se nós queremos caminhar com Jesus, nós precisamos exteriorizar os ensinamentos do Cristo. Mas para exteriorizarmos, é preciso que haja mudança interna. Porque também mudança interna sem exteriorizar não resolve. É como um livro escrito que ninguém lê, palavras mortas, escrituras. Se você não se interessa, se você não se aprimora, se você não busca. E nós temos que buscar as informações. Nós temos que aprender a ter humildade de saber que nós temos limitações, que nós estamos evoluindo, progredindo, crescendo, que temos muito ainda para alcançar, para caminhar, mas não podemos parar no meio do caminho. E não adianta também nós vestirmos, né? Porque nós temos várias máscaras. A máscara do bonzinho, a máscara do humilde, a máscara do tristinho, daquele que é carente. Nós temos várias máscaras, mas nós temos que despir, pelo menos para nós, dessas máscaras e nos enxergarmos como nós somos, que somos espíritos caminhando num processo evolutivo, que temos defeitos, que erramos não só conosco, como com todas as outras pessoas, e que somos imperfeitos. Por isso estamos aqui, no planeta Terra. O planeta também é imperfeito, nós temos atitudes imperfeitas, todos nós. Não adianta eu querer perfeição dela ou dele, não vai ter. Eu também não sou. Então, é respeitar esses limites para que nós possamos caminhar. E aí tem uma historinha muito linda de Santo Antônio. Santo Antônio foi visitado pelo diabo e o diabo tentava Santo Antônio por todos os meios, através da matéria, através do dinheiro, através do sexo, através da agressividade, da irresponsabilidade. Esse diabo tentou Santo Antônio por longos 20 anos. Muito tempo. Até que ele chegou à conclusão: olha, com essa criatura não adianta, ele não vai falhar. Acho melhor eu ir embora. Quando ele vira as costas e vai saindo, Santo Antônio ajoelha, se vira para Deus e fala assim: ai, Senhor, agora eu me tornei um santo. Quando ele diz isso, o diabo olha para trás, dá um sorrisinho e fala assim: agora eu tenho uma chance. Por quê? Quando nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote, quando nós somos melhores do que o outro, aí a nossa brecha
onde nós somos fisgados pelo orgulho, pela prepotência, pela vaidade. Manter em equilíbrio não é fácil. Focar em alguma coisa, manter sob vigilância, também não é fácil. André Luiz, em um dos livros dele, ele tem uma história do Pedro Neves, que era um espírito que já se encontrava no plano espiritual há muito tempo, tendo atividade de assistência, né, emocional, psicológica, para os espíritos recém-desencarnados, que se encontravam em conflitos, em dificuldades, e ele fazia isso com maestria. Só que a espiritualidade sabia que ele estava passando por uma dificuldade muito grande. Só que como que vai chegar nessa criaturinha que está há anos no plano espiritual, socorrendo, auxiliando, né, emocionalmente, psicologicamente os espíritos desencarnados? Para isso você tem que ter um certo cuidado, tem que ter maestria. Você tem que saber, tem que ter jogo de cintura. E aí a espiritualidade, a equipe toda, chamou o André Luiz e falou: André Luiz, você vai ter que chegar nele e usar de uma estratégia para tirar alguma coisa dele, porque você não pode chegar para ele assim simplesmente perguntando. E aí o André Luiz convida ele para caminharem pelo jardim e vão conversar. E aí fulano, Pedro, como é que tá? Tá tudo bem e tal. E você, André? Ah, não tá nada bem. Não? Ah, você sabe, a gente fica aqui, os familiares encarnados lá na Terra, as dificuldades, se você quer ajudar, você não consegue. Aí diz que o Pedro Neves já se desmanchou, se desarmou. Mas ele não quis entrar muito em detalhes e o André Luiz deixou para lá. Numa outra oportunidade, eles voltaram a conversar e o André Luiz falou assim: Pedro, mas e se nós formarmos uma equipe e formos até a Terra visitar a sua filha? Ele estava preocupado com a filha que estava com câncer e podia desencarnar a qualquer momento. Vamos lá para auxiliar. Aí o Pedro falou: não, o problema não é com a minha filha, é com o meu genro. Porque o genro dele, com a esposa com câncer acamada, ele tinha 2 amantes, as duas acho que já estavam morando dentro de casa, e ele indo para as baladas. E o Pedro Neves estava que não se aguentava. Mas vamos, você vai junto, vamos. Então veio toda a equipe para a Terra. Só que o que tinha que acontecer primeiro? Socorrer o genro, para depois socorrer a filha. E aí foram numa boate onde o genro do Pedro estava. Quando Pedro viu o genro dele, todo enlaçado, com uma moça bonita, na boate, ele partiu com tudo para cima do rapaz, com socos, pontapés, como se ele fosse um encarnado. O rapaz não sentiu fisicamente socos e pontapés, mas sentiu as vibrações e se sentiu muito mal e se afastou. Nisso, uma senhora bem idosa que se encontrava no boate levantou, foi até o Pedro, falou, pegou ele pelos braços e falou: meu filho, o que é isso? O que é que você está fazendo? Então, nós nos questionamos em 2 coisas. Até uma boate tem alguém que toma conta, que cuida, que observa. E o Pedro Neves tinha uns 25 anos ou mais no plano espiritual de socorro, de assistência aos espíritos desencarnados. E olha como ele não estava preparado. Foi ver o genro em uma atitude não condizente com a situação dele e ele partiu para cima do rapaz. Quantos de nós
não frequentamos o centro, participamos de palestras, né? Assistimos palestras, ouvimos palestras, participamos de estudos, atuamos na caridade, entre aspas, mas julgamos, criticamos, condenamos. E nós não nos damos conta de que isso não é natural, isso não é normal. Porque uma vez que nós estamos buscando a casa espírita, estamos buscando nos aprimorar, nos melhorar, nós temos que frear esses ímpetos nossos, ainda um tanto quanto primitivos, do nosso córtex animal. Porque, às vezes, há um caso também que tinha uma pessoa de rua, um morador de rua, que quando ele ia receber o alimento do pessoal, dependendo do que era doado para ele, ele não queria, ele não gostava daquilo, ele não queria comer aquilo. E ele só ficava sentado numa poltrona velha que tinha no local lá onde esse pessoalzinho de rua ficava. Ele queria ser servido. Quem tem entendimento vai, serve a criatura sem qualquer problema, porque nós não podemos olhar aquele corpo físico, aquele momento. Nós temos que olhar para aquele espírito que está habitando aquele corpo. Por isso que quando nós olhamos para o nosso próximo, nós temos que olhar para ele vendo um espírito que reencarnou, que está de repente num processo expiatório, está atravessando por dificuldades. E entender, respeitar, porque esse julgamento tem que ser feito de Deus e não nós. Não é nosso. Trate com amor, trate com carinho, trate com benevolência, trate com indulgência. Esse é um exercício que nós deveríamos fazer sempre, porque aí sim nós vamos estar exercendo a verdadeira caridade como nos ensinou Jesus. E olha que Jesus nunca falou no termo caridade, ele sempre exemplificou. A caridade foi um termo introduzida no Espiritismo através de Paulo de Tarso, no cristianismo. Quando ele fala todo aquele poema dele, foi ali que introduziu a caridade, porque Jesus exemplificou, ele agia com exemplos, com atitudes, com comportamento, com postura, o que é a caridade. E muitas vezes nós achamos que eu não sou feliz, eu tenho saúde, mas eu não tenho dinheiro. Não é? Você está sendo caridoso com você mesmo? De maneira alguma, porque as dádivas são dadas para nós o tempo todo, estão nos cercando, estão à nossa volta. Nós temos que ser pescadores, caçadores, buscadores de dádiva, estar atentos. Muitas vezes nós temos uma família, nós temos um lar, nós temos saúde, nós temos trabalho, temos uma cama quentinha, temos alimento na mesa, temos um chuveiro com água quente, temos roupa. E não valorizamos, nós não achamos que isso é alguma coisa que... mas isso aí todo mundo tem. Isso a maioria tem. Será? São dádivas, bênçãos, amigos, pessoas que se importam conosco, pessoas das quais nós podemos e devemos auxiliar, devemos nos importar, porque nós até podemos escolher a quem fazer a caridade, a quem ajudar. Mas muitas vezes, na maioria delas, a ajuda para nós vem de pessoas que menos esperamos,
de pessoas que nós achamos que não têm a menor condição de nos auxiliar, ou sequer pensamos naquelas pessoas, porque essa ajuda, quem determina é o Pai. Às vezes, nós nos deparamos com alguma criaturinha sem o menor valor perante o mundo, pequenino, sem condições alguma de nos retribuir qualquer coisa que nós possamos fazer, mas atrás daquela criaturinha tem um coração amoroso, tem um espírito auxiliando, amparando, porque aquela criaturinha está em processos de prova e expiação aqui na Terra. E aí você auxilia, sem você se perceber. Amanhã você precisa, esse espírito amoroso que cuida dessa criaturinha, é que vai te auxiliar. Porque as coisas do bem, quando nós fazemos uma e recebemos 100. Então, é preciso olhar para dentro de nós com auto-perdão, autoconhecimento, amorosidade, fazermos uma avaliação diária, de preferência à noite antes de dormir. Como é que foi o meu dia? Foi produtivo? Eu auxiliei? Eu tive tolerância? Eu fui um bom ouvinte? Eu fui educado? Eu socorri? Eu prestei ajuda quando deveria? Porque assim nós vamos aprendendo, como aquela criança que diariamente traz da escola a tarefa e vai fazer essa tarefinha para levar para a escola no dia seguinte. Nós temos que prestar atenção em nós, sermos cuidadosos conosco. Porque Emmanuel fala, você está prestando, no livro Rumo Certo, você está prestando atenção em você? Você está cuidando de você? Você está se amando? Você está sendo vigilante? Você está se protegendo? Porque nós precisamos fazer isso. Porque às vezes, quando nós nos aproximamos de alguém que não há muita simpatia, nós logo torcemos o nariz, viramos as costas, não queremos olhar, não queremos estar perto. Alguma coisa existe que nós temos que consertar. Por isso nós estamos aqui. Então, faça preces, seja tolerante, seja um bom ouvinte, fique perto, ouça mais, fale menos, ou não dê nenhuma opinião ou nenhum palpite. Aprenda a conhecer-se através do outro. Porque tudo aquilo que nos incomoda demais no outro é porque ainda temos e abafamos, não queremos ver, não queremos saber, não queremos ter conhecimento. Imagina que eu sou assim. É mais ou menos quando uma pessoa que está apaixonada e não consegue enxergar, né, os defeitos do outro. São vários os exemplos que nós temos, mas os maiores são conosco mesmo. Quando nós vivenciamos. E às vezes nós nos questionamos e perguntamos, mas será que se eu estivesse no lugar do outro, eu ia fazer isso? Pode até ser que você não fizesse, mas o fato de você respeitar, de você não invadir a intimidade, os limites, isso já é uma caridade que você está tendo para com o outro e indiretamente para com você. Porque você está fazendo com que todas as pessoas que o conhecem, ou que estejam vendo, ou que estejam participando, também te respeitem. Porque se alguém chegar e dizer, olha, porque fulano, o outro vai falar, não é isso não, não é desse jeito não. Eu já presenciei, eu já estive perto, eu já ouvi, eu já vi. A pessoa não tem esse comportamento, não tem essa atitude. Conheças a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? É o autoconhecimento. É o conhecer-se a si mesmo,
devagar, aos poucos, um passo de cada vez, um dia após o outro. Porque nós sabemos, nós temos conhecimento, mas muitas vezes nós varremos de lado, nós deixamos para lá, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que comprar, porque eu tenho que obter, porque eu tenho que conquistar. Nós ficamos muito no materialismo. E o materialismo, ele trabalha as nossas mentes de maneira que assim, quanto mais você tem, mais feliz você é. Será? Acabei de contar a historinha da visita ao Chico. Um cara que tinha tanto dinheiro, que o Chico falou, ele é tão pobre que só tem dinheiro. E se nós trabalharmos com essas boas energias, isso ressoa no universo. Nós passamos a ser pessoas melhores, mais equilibradas, calmas, de sabedoria, altruístas, devagarzinho, aos poucos, com paciência, dentro dos limites. E isso se estende, se descortina, porque aí você se faz merecedor de coisas materiais, porque você vai saber empregar. Oscar Wilde, ele diz o seguinte, que se Deus quisesse de fato nos castigar, realmente nos massacrar, ele daria tudo que nós pedimos. Tudo. Porque nós não temos direção, nós não temos intensidade, nós não temos equilíbrio, nós não temos uma série de coisas dentro dos padrões crísticos. Então nós nos colocaríamos a perder tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, inclusive a nível espiritual, emocional, nós perderíamos o controle por completo. É só Deus, só que como Ele é todo bondade, todo justiça, né? Soberanamente bom, Ele diz para nós, filho, agora não, agora ainda não. A hora que nós trabalharmos para que nós nos façamos merecedor até que somos, mas temos que agir dentro disso. E muitas vezes nós achamos que a caridade, ela é complacência. Só olhar para ela, ai, fulano é caridoso, bonzinho, que maravilha. Não. A caridade é dinâmica, é ativa. O amor é dinâmico, é ativo. O amor de Deus é um amor grande, enorme, ativo, dinâmico. A caridade, a mesma coisa, é dinâmica. E a caridade, nós só nos completamos, nós só nos seremos felizes, nós só nos nutrimos e ela vai nos salvar se nós agirmos. A caridade é salvação desde que em atitudes. Senão, você não vai ser feliz, senão você não vai se nutrir e as suas escolhas ficam parecendo várias janelas abertas com uma ventania enorme, fazendo com que as folhas da janela se balançam, se batam e esse vento, esse ar não vai para lugar algum. Temos que despertar em nós aquilo que está adormecido. Temos que buscar Deus realmente. Porque se nós acharmos que nós não somos amados, que Deus não olha para nós, que nós não temos assistência, está faltando amor conosco mesmo. Como é que vamos amar a Deus se nós não conseguimos nos amar? Mas não um amor de uma forma egoísta, é um amor cristão, crístico, como prega o Evangelho. Aquele amor que se estende, aquele amor que doa, que transborda, que exala, porque é natural, faz parte.
porque nós já conseguimos trabalhar o nosso interior para que isso flua de uma forma espontânea. Eu faço e não quero saber se o outro vai guardar, vai cuidar, senão eu dou uma bonequinha agora para uma criança necessitada, daqui 2 anos eu volto e falo, cadê aquela boneca que eu te dei? Ela tem que brincar, ela tem que trabalhar com essa boneca, fazer o que quer, ou então eu dou alguma coisa para alguém, cadê aquilo que eu te dei? Não, deu, tá dando, doou. Quem doa não pede de volta, não pede nada em troca, não quer ser reconhecido ou valorizado, porque Deus é que vai passar isso para nós. Então, no dia a dia, é estarmos atentos para conosco mesmo, é despertarmos, é acordarmos, porque todos nós estamos adormecidos. E esse adormecimento, hoje, amanhã, depois, 1 mês, 1 ano, quantas vezes nós despertamos em alguma coisa e falamos, nossa, quanto tempo eu não enxergava, eu não via, eu não percebia. Confiança em Deus, fé raciocinada, porque senão nós continuaremos ou nos transformaremos em mendigos de luz. Nós já o somos em parte. Precisamos o tempo todo dos imortais para nos auxiliar, do mentor espiritual, de Jesus, de Deus, mas porque Deus é a força maior que rege esse universo. Nós também. Então, é muito natural que nós peçamos o seu auxílio, peçamos a sua ajuda, o seu suporte, o seu apoio, porque sem Deus nós não somos nada. E graças ao Espiritismo, a Allan Kardec, que nós temos esse conhecimento um pouco mais além, um pouco mais adiante, um pouco mais profundo, que a doutrina espírita nos traz, nos consola, nos envolve, nos equilibra. Que bom que nós temos essa doutrina bendita para abrir os nossos olhos, para nós despertarmos e podermos focar nas coisas boas, focar na caridade, com metas e doar de coração tudo quanto nós tivermos que fazer. Não ficar no automatismo, nem robotizados. Por desencargo de consciência, eu vou dar uma cesta básica. E só para encerrar, uma pequena historinha de um senhor que todo mês ele ia na residência de um senhorzinho bastante carente, bastante necessitado, levava a cesta básica, deixava lá e ia embora. Anos a fio. Os dois desencarnaram e os dois se encontraram numa região bastante tenebrosa. E foi um susto para aquele senhorzinho que recebia a cesta básica encontrar o benfeitor dele ali. E o benfeitor, nossa, mas o que você está fazendo aqui? Ele falou, pois é, você sempre me levava uma cesta básica todo mês. Só que você nunca sentou para conversar, para perguntar como que eu estava, para me orientar, para me dar uma palavra amiga, para me dar um livro para ler, para me instruir, para me esclarecer. E você, que todo mês estava me levando a cesta, por que você está aqui? Porque eu fazia isso só do exterior. Eu não fazia isso de coração. Eu fazia isso só para desencargo de consciência. Estou dando uma cesta básica. Quando Deus vê a intenção, a razão pela qual você está fazendo, você sente de coração, você realmente está ajudando? Você está fazendo com amor, com paciência, com entendimento? Está querendo o melhor para aquela criatura? Aí sim é reconhecido. Não, estou fazendo por fazer. Ai, eu estou tão cansada, mas eu vou lá no centro, vou dar uma mãozinha lá. Ai, fico só um pouquinho, daqui a pouco eu venho para casa. Tá. Então não vá. Então não faça. Quando você for, esteja presente de corpo e alma.
que fique 5 minutos, mas fique 5 minutos inteira. Faça alguma coisa. Ah, não dá para fazer material, como eu já disse? Faz a parte emocional, espiritual, psicológica. Dê um sorriso, segura na mão, aperto de mão, abraço. Quantas pessoas não se abraçam? Não se beijam. Os familiares, né? Pai, mãe, irmão, tia, avô, filho, sobrinho, cunhado, não se abraçam, não se beijam, não elogiam, não agradecem. Seja o alimento, a cama feita, uma toalha limpa, um copo de água que alguém vem e te serve, recolhe alguma coisa para você. Agradecer mesmo é perceber aquele gesto. Se você não verbaliza, mas pelo menos peça a Deus que ilumine aquela criatura, porque você é grato por aquele gesto, por aquela atitude. Alguém fala, nossa, eu orei por você. Você nem sabe se realmente orou. Seja grato. Se ela não orou, um dia ela vai passar a orar. A ressonância dos sentimentos. Muita paz, muita luz. Que Deus continue nos abençoando e que o nosso coração possa se abrir imensamente para receber toda essa luz que emana do alto para todos nós e nutrir os nossos espíritos, a nossa alma, fortalecendo, dando coragem, dando ânimo para que sejamos sempre proativos. Muito obrigada, muita paz. Obrigada, gente. Obrigado. Eu que agradeço, querido. Quero agradecer então a Maria José pela mensagem que ela pôde nos trazer.